Olá, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui hoje iniciando o livro de Juízes, capítulo 1 e capítulo 2, que diz assim: Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, o seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos dos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram e a feriram a fio da espada, e a cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Kiriate Arba, e feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era antes o nome de Debir Kiriate Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ela, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: Que é o que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com todo o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, o seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zaftate, ou Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom também com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. Fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade de luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, que lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia ou beneficência. E, mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir embora. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz. Este é o nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dó com os lugares da sua jurisdição, e nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, e nem os moradores de Meguido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Sucedeu que tanto Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gesser. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Gesser. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Natalol. Porém os cananeus habitaram no meio dele e foram tributados. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco.
nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aquisibe, nem Elba, nem Afeca e nem Reobe. Porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém eles foram tributados os moradores de Bet-Seme e de Bet-Anate. E apertaram os amorreus, os filhos de Dan, até as montanhas, porque nem os deixaram descer do vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salaabaim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributados. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. O anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a boquinha e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidareis o meu concerto convosco, e quanto a vós não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizeste isso. Pelo que também eu disse: não os expelirei diante de vós, antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que clamaram ou chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações pós eles também se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a todo Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após os outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram, porém tampouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, e também ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantou juízo, o Senhor era com juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juízo, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se corromper mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por eles andarem ou não. Assim o Senhor deixou de ficar aquelas nações, e não as desterrou, nem as entregou na mão de Josué. Amanhã, ou no próximo capítulo, leremos aí o capítulo 3, 4, até o 5, porque Juízes é um livro de grande ensinamento.
porque já demonstra o povo, principalmente o povo já vencedor, mas com liberdade de escolha. Então, aqui é como se fosse nos tempos de hoje. Existe a voz de Deus, quando tem ali uma pessoa que está na igreja, está firme, ele dá ouvidos e vai. Tem ali o juiz, né? Tem ali a direção de Deus. Porém, ele deixa a direção de Deus, começa a fazer tudo que não devia. Era assim, enquanto existia juiz, Deus era com o juiz e o povo era abençoado. O juiz morria, até ser levantado outro juiz, o povo perdia a cabeça e se rendia a todas as outras tipos de má sorte e serviam mal aos olhos do Senhor. Então, fica aí, já começa a nossa lição desse início do livro de Juízes, que quando damos ouvidos a Deus, tudo vai bem. Deixamos de dar ouvido, tudo vai mal. Então, até a próxima leitura. Que Deus abençoe.